Quando a Sony Pictures e a Marvel Studios anunciaram um acordo histórico em 2015 para compartilhar os direitos cinematográficos do Homem-Aranha, uma nova era começou para os super-heróis mais icônicos de todos os tempos. A escolha de Tom Holland, um jovem ator britânico de 19 anos, relativamente desconhecido até então, para interpretar Peter Parker, pelo menos no começo, gerou um tipo de rejeição bem exagerada. No mínimo, bem exagerada. Após duas séries cinematográficas protagonizadas por Tobey Maguire e Andrew Garfield, muitos questionavam a necessidade de mais um reinício e a capacidade de Holland de dar a vida ao personagem. A jornada de Tom Holland como o amigo da vizinhança foi marcada por três fases distintas. A primeira, uma rejeição inicial marcada por ceticismo e comparações inevitáveis. Uma gradual aceitação depois veio, à medida que sua interpretação ganhou profundidade, e finalmente uma extraordinária redenção que culminou no fenômeno cultural Homem-Aranha Sem Volta para Casa, filme de 2021. Quando Tom Holland foi anunciado como o novo Homem-Aranha em 2015, todo mundo pensou, outro reboot? Sério? Era o que muitos pensavam até então. Afinal, Tobey Maguire já era o Homem-Aranha clássico. Andrew Garfield trouxe um charme um pouco mais rebelde e agora um ator de 19 anos, quase desconhecido, assumiria esse manto. Quando Holland apareceu pela primeira vez como Peter Parker em Capitão América Guerra Civil, de 2016, ele enfrentou um desafio mais intimidador: distinguir-se de duas interpretações anteriores ainda vivas na memória coletiva de quem o assistiu. Tobey Maguire havia definido o Homem-Aranha cinematográfico para toda uma geração. Ele foi o primeiro, combinando assim uma vulnerabilidade emocional com momentos heróicos que foram memoráveis, e tudo sob a direção de Sam Raimi. Andrew Garfield trouxe uma abordagem mais moderna e emocionalmente complexa também do Teioso, ainda que em filmes recebidos de uma maneira mais controversa. Em meio a essas comparações, Holland parecia representar uma versão excessivamente jovem e, para alguns fãs, infantilizada desse mesmo herói. Sua aparência adolescente, algo fiel aos quadrinhos originais, mas destoante das versões cinematográficas anteriores, foi algo que marcou bem Tom Holland nesse aspecto. Homem-Aranha, De Volta ao Lar, filme de 2017, apresentou oficialmente Tom Holland como protagonista teioso, mas também intensificou algumas das críticas que as pessoas tinham em relação a ele, como ator, não como pessoa. O filme retratou um Peter Parker intimamente conectado ao universo dos Vingadores por aqui, e particularmente dependente da mentoria e tecnologia de Tony Stark. Os fãs mais puristas apontaram várias divergências em relação à essência tradicional do personagem. Dentre elas nós temos a dependência tecnológica, o traje avançado criado por Tony Stark, com IA integrada e dezenas de modos de combate, parecia contradizer a imagem do Homem-Aranha como um herói que confia principalmente em suas próprias habilidades e engenhosidade também. A ausência de elementos clássicos também foi outra coisa que parece ter faltado nele, ou seja, o filme não mostrou de uma maneira clara o sentido aranha em ação. Ele minimizou a capacidade científica de Peter e evitou mencionar o icônico mantra, ou seja, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É algo que eu não achei tão ruim assim, ficar repetindo isso em todo o filme do Homem-Aranha, aí eu já acho desnecessário, entende? Mas até então, o que nós tínhamos com o Homem-Aranha de Tom Holland era a ausência de um drama pessoal profundo. Em comparação com os traumas explorados nos filmes anteriores, com a morte do Tio Ben ou da Gwen Stacy, a versão de Holland parecia inicialmente carecer de uma dimensão trágica que define o personagem nos quadrinhos. Por aqui, à medida que Tom Holland se estabelecia nesse papel, algo interessante começou a acontecer. Sua interpretação energética, sincera e genuinamente adolescente de Peter Parker começou a ganhar admiradores por seus próprios méritos. Os fãs mais jovens, em particular, se identificavam com o seu retrato de um adolescente tentando equilibrar a vida escolar com responsabilidades extraordinárias também.
O relacionamento mentor-aprendiz entre Parker e Stark, inicialmente criticado com uma diluição em independência do Homem-Aranha, evoluiu para uma dinâmica complexa e emocionalmente ressonante que explorava temas de paternidade, de legado e também de expectativas. Essa era uma dimensão do personagem que os filmes anteriores não haviam explorado, oferecendo assim algo genuinamente novo à mitologia cinematográfica do Homem-Aranha também. A participação de Holland em Vingadores Guerra Infinita, filme de 2019, marcou um ponto de virada em sua aceitação. A cena da dissolução de Peter nos braços de Tony Stark, onde ele fala: Senhor Stark, eu não me sinto bem, e tralalá, tornou-se instantaneamente icônica, demonstrou a capacidade do ator de conseguir entregar momentos de vulnerabilidade emocional profunda. A química entre Holland e Downey Jr. atingiu seu ápice dramático por aqui, justificando retroativamente a escolha da narrativa de conectar tão intimamente esses dois personagens. Em Ultimato, o filme de 2019, o reencontro entre os dois e o subsequente arrasta para cima de Tony Stark solidificaram um arco emocional compartilhado com Holland, demonstrando assim uma maturidade do ator ao transmitir o mundo e a perda de uma figura paterna. Essas cenas ressoaram com o público e críticos também, que começaram a reconhecer a profundidade que Holland trazia ao papel. Homem-Aranha Longe de Casa, filme de 2019 também, abordou diretamente as críticas anteriores, mostrando o Peter Parker lidando com o peso de herdar o legado de Tony Stark, enquanto tentava encontrar sua própria identidade como herói. O filme subverteu expectativas ao apresentar Mistério, que inicialmente seria um substituto dessa figura mentora do Peter, apenas para depois revelar a sua verdadeira natureza manipuladora. A jornada de Peter Parker no filme, rejeitando inicialmente suas responsabilidades, depois aceitando-as relutantemente e finalmente abraçando seu papel único, espelhou a própria evolução de Holland no papel. Cenas como a sequência de ilusões de mistério, onde Peter enfrenta os medos mais profundos e inseguranças, permitiam a Holland demonstrar uma gama emocional mais ampla e abordar a vulnerabilidade psicológica desse personagem. Significativamente, o filme terminou com Peter finalmente tomando controle de sua própria tecnologia e criando um traje próprio, sinalizando um passo em direção à independência que os fãs haviam exigido. Homem-Aranha Sem Volta para Casa, filme de 2021, representou não apenas um ápice na trilogia de Holland, mas um momento transformador para todo o conceito de adaptações cinematográficas de super-heróis. Ao abraçar o conceito do multiverso, o filme fez algo sem precedentes. Reconheceu explicitamente as diferentes encarnações cinematográficas do mesmo personagem como parte de um contínuo narrativo mais amplo. A decisão ousada de trazer a volta de Tobey Maguire e Andrew Garfield como suas respectivas versões de Peter Parker foi inicialmente recebida com grande empolgação nas pessoas e deu certo no final das contas. Acho que não teria como ter dado errado. Tom Holland, de fato, como nós vemos no começo desse vídeo, ele enfrentou a rejeição, mas depois ele foi reconhecido ao provar seu valor. E em Sem Volta para Casa, ele alcançou finalmente a sua redenção. E acho que esse é o ponto-chave daqui. Sua jornada espelha a de Peter Parker, um garoto que virou herói, não por acaso, mas por escolha. Enfim, é uma ótima jornada de redenção e vale ser assistida e reassistida.